Ha! Bem-vindo ao canal. Certo, pessoal. Agora, depois do teoria do pós-graduação em gestão de projetos, nós temos o na prática. Gestor de projetos. Olha, beleza. Pessoal, começando pela grande questão. Jonathan, cara, como é que tá a questão do salário? Gestor de projetos, ele tem duas principais áreas de atuação. Ele pode fazer gestão de projetos não sendo na área de engenharia, você faz uma pós-graduação em gestão de projetos, porém você não atua com a área de engenharia. É uma coisa. Se você faz pós-graduação em gestão de projetos e você atua na área de engenharia, é totalmente diferente. Por quê? Porque você vai trabalhar com projetos de engenharia. O registro é até diferente, então você vai ter um salário muito diferente. Quando você fala, por exemplo, o cargo de gestor de projetos, dependendo do projeto, ele pode começar com um salário base de R$ 2.600, mesmo com pós-graduação. E pode chegar no sênior até 6.800. É uma base salarial para 2021, certo? E no Brasil você tem uma média de R$ 4.700 para o gestor de projetos. Obviamente você está vendo uma pessoa que cuida de todos os projetos de uma empresa. É muita responsabilidade, meu amigo. Não é pouca, é muita. E assim, se você for analisar um gestor de projetos ganhando R$ 4.700, não é um salário tão alto, mas é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? É um cargo que ele é totalmente estratégico. Se você não tiver um gestor de projetos, você consequentemente não consegue manter um cronograma alinhado de uma obra ou de um projeto ou de um processo. Então é muito importante você ter um bom gestor de projetos e a pós-graduação vai te dar essa base, entendeu? Quando você sai da área que não é de engenharia para a área de engenharia, gerente de engenharia e projetos, totalmente diferente. Por quê? Porque o salário base já é de R$ 10.100. Certo. E qual é o teto com base no cargo? 18 mil. 18 mil reais. Um ótimo salário. É uma pessoa que já tem muita experiência em gestão de projetos, de engenharia. É um engenheiro já que é sênior, né? Ele fez uma pós-graduação e ele tem uma formação para poder fazer essa gestão de projetos, certo? No Brasil, a média salarial do gestor de projetos, que já são engenheiros que têm essa formação e esse conhecimento, é de R$ 13.125, certo? E o gestor de projetos, obviamente, não tem um cachorro assim, né? Não é, Thanatos? Fala aí, dá uma latida aí. Certo, pessoal? Vou deixar ele abaixar um pouquinho aqui. Certo. Então, assim, na prática, o gestor de projetos ele é responsável, tanto na engenharia quanto não sendo na área, ele é responsável por todos os projetos da empresa e ele faz a supervisão de todas as pessoas que sejam líderes, sejam gerentes ou sejam gerentes operacionais, né? Gerente de processo, gerente de manutenção ou gerente de aplicação, desenvolvimento. Ele é responsável pela integração de todas essas partes, né? Então você tem essa possibilidade de fazer a gestão completa do processo, entendeu? É muita responsabilidade. Como eu disse, não só o gestor de projetos que não é de engenharia, quanto o de engenharia, ele tem que fazer todos esses encaixes, né, com o conhecimento necessário para poder manter todos os cronogramas. Normalmente o gestor de projetos ele cuida de vários projetos, seja a parte de implementação, desenvolvimento, ele faz essa interface e faz encaixar toda essa parte teórica, né, com a parte prática. Por exemplo, quando pesquisa em desenvolvimento vai desenvolver um novo processo, um novo produto, vai colocar em linha de produção. Então passa pelo gerente de projetos, ele faz essa programação, né, junto com o gestor da produção e o gestor
de pesquisa e desenvolvimento para poder encaixar essas mudanças, né? Todos os requisitos necessários para poder mudar, e faz toda essa programação. E caso tenha alguma eventual mudança, ele faz o encaixe do cronograma para poder fazer essa administração, fazer essa gestão e encaixar e fazer as coisas darem certo. Ele é um gestor muito sênior. Ele tem esse feeling, né, essa capacidade de encaixar os processos e fazer com que isso dê certo. O gestor de projetos, ele é uma pessoa, como eu já tinha dito no começo do vídeo, uma pessoa muito experiente. Então, é necessário você ter essa bagagem para você ser um bom gestor. Você conhecer os processos, você conhecer as máquinas, conhecer tanto as máquinas e os processos quanto as pessoas e os recursos que você pode utilizar para poder fazer essas mudanças, né? O que você precisa para você fazer essa implementação, o que precisa para poder esse processo dar certo. Então, um bom gestor, ele tem esse conhecimento, né? E junto com as ferramentas que a pós-graduação proporciona, com ou sem a certificação é independente, porque na prática a certificação não vai mudar muita coisa. Obviamente que uma pessoa que provou, né, tem a certificação de Project Manager Professional, né, profissional, gestor de projetos, ele passou por uma prova num padrão internacional e ele conhece as ferramentas, então ele sabe aplicar melhor no caso, né? Então é muito importante o gestor de projetos ter esse conhecimento e saber utilizar corretamente as ferramentas para poder manter esses cronogramas alinhados e atender as expectativas. Se as empresas que já têm esses profissionais têm uma grande dificuldade de manter, né, os processos e conseguir tornar isso algo tangível, imagina as empresas que não têm esse tipo de profissional, que não fazem esse tipo de gestão. Fica muito mais difícil você atingir o objetivo, que é um processo enxuto, que é um processo que se encaixe na produção, que não cause ociosidade, principalmente referente às mudanças de processo, às adaptações. Como eu disse no vídeo anterior, uma das matérias da pós-graduação é a gestão de mudanças. Então, quando o gestor de projetos conhece essas necessidades da gestão de mudança, ele cria um cronograma e ferramentas necessárias para poder se adaptar às mudanças do mercado, da produção ou da empresa. Seja essa mudança por tecnologia, seja essa mudança por um motivo governamental, seja essa mudança por um motivo de produção, por uma interferência interna, interferência externa, ele tem ferramentas para poder trabalhar. E mesmo que os processos venham a sofrer interferência externa ou interna, ele tem condições de melhorar os processos ou de fazer um recesso ou de aumentar uma demanda. Ele consegue mensurar e consegue atender essas expectativas e manter a empresa num nível de qualidade bom em relação aos concorrentes, em relação ao mercado, diminuir custos, entendeu? Ele consegue mensurar, ele consegue melhorar esses processos. Isso é o que um bom gestor de projetos faz. Eu trabalho como engenheiro mecatrônico, eu faço a parte de gestão de projetos, a parte de comparação dos projetos antigos, você consegue mensurar, você consegue ter valores mais tangíveis para você fazer os novos projetos, né? Na gestão de projetos você aprende isso, né? Que projetos passados não garantem os tempos necessários dos projetos futuros, mas eles servem de embasamento, tanto em relação à empresa quanto em relação à equipe. Então você tem como mensurar isso. Você fica em valores mais perto da realidade, você não foge tanto seja da questão valor ou da questão tempo, né? Você tem como mensurar e isso te ajuda a dar uma base necessária e fazer uma melhor gestão de projetos. Beleza, pessoal? O vídeo acaba por aqui. Eu agradeço muito se você puder se inscrever no canal e deixar seu like, beleza? Gente, valeu, muito obrigado.